Bem-vindo à Força do Agro, o melhor do Brasil começa no campo. E o desempenho do ser humano depende da condição em que ele vive, óbvio. Assim como o ser humano, os animais também melhoram a produção de acordo com o ambiente. Sistema de confinamento Compost Burn é o assunto de hoje. E com a gente, Diego Lucas Rebelato, que é engenheiro agrônomo, especialista em fabricação de ração animal da Ascar Emater do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Diego. Olá, Joyce. É um prazer estar com vocês aí na Força do Agro. E também com a gente, Antony Jacobi Rosseto Lazzaretti, produtor rural e técnico agrícola. Seja muito bem-vindo, Antony. Obrigado, Joyce. Olá a todos que nos assistem. O aumento da produção, seja de leite ou qualidade da carne, depende do animal, a forma como ele é criado. O sistema de confinamento Compost Burn proporciona melhor conforto e bem-estar aos animais. Diego, como funciona esse sistema? Joyce, quem nos assiste aqui na Força do Agro, esse sistema de confinamento, o Compost Barn, ele é um sistema onde as vacas ficam dentro do galpão, né? Esse galpão ele é bastante simples, pode ser feito tanto como de alvenaria quanto de madeira mesmo, né? Os animais ficam confinados dentro desse galpão em cima de cama de serragem ou de maravalha, né? E aí esses animais eles ficam 24 horas por dia ventilados, né? Com ração e silagem, né? Fornecidos aí 2 a 3 vezes por dia, e esses animais, então, eles ficam dentro desse galpão muito bem servidos e com um conforto bastante relevante aí com relação à atividade leiteira. Proporciona conforto ao animal. Qual que é a diferença do Compost Burn com o Freestyle? Esse que a gente está vendo na tela é outro tipo de confinamento. Qual que é a diferença de um para outro? Basicamente, o Compost Barn, os animais eles ficam confinados aí em cima de cama de serragem ou de maravalha, ou às vezes até a mescla das duas. E eles têm acesso ao coxo, daí nesse coxo eles têm uma pista de concreto, onde eles ficam ali se alimentando, e o Freestyle, ela tem, o galpão inteiro ele é composto de concreto, né? E ali no centro do galpão, tem as camas com baias individuais, ali dá para ver na imagem que elas ficam uma do ladinho da outra, uma na frente da outra, e aí esses animais eles têm acesso à alimentação no coxo também, juntamente, a mesma coisa como no Compost Barn, porém elas não ficam em camas, elas ficam de pé no concreto e na cama, então, somente para deitar, dormir ou ruminar, como assim queira falar. O Antony, por que vocês decidiram investir nesse sistema, o Compost Burn? Bom, então, em final de 2020, a gente entrou numa estiagem, e então a gente não largou mais elas na pastagem. A gente não tinha o pasto, então a gente resolveu deixar elas somente no potreiro com ração e silagem. Então a gente percebeu que elas aumentaram mais o leite, e por isso, então, no início de 2021, a gente foi em busca de algum sistema para deixar ela somente fechada. Então foi aí que a gente entrou em contato com o pessoal da Emater, e eles nos levaram a conhecer algumas propriedades que tinham esse sistema. Então foi aí que a gente resolveu de confinar os animais. Então a gente resolveu confinar os animais, então, pelo aumento da produtividade, e também, então, para facilitar o manejo com eles, já que não precisa, então, dessa forma, largar eles na pastagem e 2 ou 3 vezes por dia tocar eles no pasto e assim por diante. Então, para reduzir o trabalho e também, então, para proporcionar conforto aos animais. Então, dessa forma, proporcionando maior conforto aos animais, aumenta a produtividade e assim por diante. E também, então, como a nossa área era pequena, a gente não tinha a possibilidade de aumentar os animais a pasto. Mas, então, com o sistema, a gente conseguiu aumentar, então, o número de animais e, consequentemente, a produtividade também. Diego, não sei se o Antony já respondeu, mas o que muda no manejo reprodutivo com o sistema de confinamento? O manejo reprodutivo no sistema de confinamento, ele é, digamos assim, um pouco mais assistido, né? Como as vacas elas estão ali confinadas, o tratador, o agricultor, né, o produtor rural, ele tem aí acesso a esses animais o tempo todo, né?
enquanto eles estão ali. E não, se eles estivessem a pasto, né? Geralmente, os animais, num sistema, digamos assim, extensivo, eles vão para o pasto, geralmente de manhã, vem a metade da manhã, fica num lugar pré-estabelecido, à tarde ele vai de novo, e no manejo reprodutivo, então, às vezes o animal entra em cio, o agricultor não vê, ou quando vê é tarde demais, e ali no sistema de confinamento, esse agricultor ele tem acesso aí, digamos assim, o tempo que ele está trabalhando, ele está vendo esses animais, ele consegue ver quando o animal ele entra em cio, né, ou dá sintomas, e aí ele já consegue então calcular mais ou menos o horário ideal para fazer a inseminação artificial. Temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Diego, com assistência técnica da Emater, como bem disse aqui o Anthony, a família Lazarete economizou 50% mais ou menos ao trocar a alvenaria pela madeira. As duas opções são indicadas? Sim, Joyce. A gente optou por fazer o confinamento de madeira, porque geralmente as pessoas têm em mente que a hora que vai confinar os animais leiteiros, o gasto vai ser muito alto e o retorno ele pode ser que não compense ou que seja muito difícil de pagar. E aí, então, a gente, como tinha experiência em algumas áreas, a gente já tinha feito alguns confinamentos na região, a gente acabou levando o Anthony, o seu pai Celso, e também a sua mãe também, a Neiva, nos apoiando, a gente decidiu, então, fazer de madeira, pela redução de custo, porque os pórticos de concreto eles são bastante caros, né? Mas a madeira, a madeira é tratada, então ela tem a durabilidade ideal que se deseja. E aí, um outro quesito importante é que, fazendo o confinamento de madeira, o próprio agricultor ele pode entrar como mão de obra na propriedade, reduzindo então o custo com isso também. Então essa foi a nossa ideia, de que o Anthony e o seu pai pudessem também ajudar a levantar esse confinamento, até porque o agricultor hoje, a gente sabe que o agricultor faz praticamente tudo na propriedade, então a gente optou por fazer esse sistema de maneira por ser mais barato, para que o payback seja menor, né? Então a gente possa já pagar essa estrutura um pouco antes, uma parcela menor, já que a gente pode fazer esse financiamento via Pronaf ou outras linhas de crédito pelo BNDES. Então a gente optou por fazer isso justamente para viabilizar e poder confinar os animais, ter mais animais por área, porque o confinamento nos deixa fazer isso com
com uma assertividade bastante grande. Antônio, quando você promove bem-estar ao animal, claro, você tem melhor produtividade. Quanto era a produção antes e agora? Antes do confinamento, então, a gente tinha em torno de 22 vacas em lactação e não é, como eu já havia dito, não era possível aumentar mais esses animais devido a que o pasto precisa mais hectares, né? Então, a gente tem uma área de 14 hectares destinada à produção. E naquela época, então, a produção era dessas 22 vacas, dava em torno de 10 mil litros de leite por mês, uma produção média diária aí dos animais em torno de 15 litros. Com o sistema, então, a gente conseguiu, então, já no primeiro mês, passar aí, então, com as mesmas 22 vacas, em torno de 15 mil litros por mês, com uma produção média diária de 23 litros. Isso somente com conforto e com alguns ajustes técnicos de dieta e algumas outras coisas que foi feito. Mas vocês conseguiram ampliar também o número de vacas? Como vocês mantiveram? Nos primeiros meses, então, foi essas 22 vacas. Aí, a partir do terceiro mês, então, a gente adquiriu mais animais. Então, passamos aí a um plantel médio de 36 animais. Com esses 36 animais, durante algum período, a gente foi trabalhando e foi melhorando. E agora, os últimos, no final, aí, nesse último ano, elas estavam produzindo aí em torno de 35 mil litros de leite por mês e 33 litros de média dia, com alguns ajustes a mais que a gente fez, com algumas melhorias e também com a implementação da terceira ordem. Então, hoje, atualmente, foi adquirido mais animais, a gente está com uma produção, um número de animais de 58 vacas em lactação, uma produção mensal em torno de 55 mil litros. Com a mesma área, né? E vale salientar isso, né? A Força do Agro.1, siga nosso perfil no Instagram, deixe lá seu comentário, sugestão de pauta, porque aqui você participa. Diego, o sistema de confinamento vem proporcionando o crescimento da pecuária no Brasil, né? É uma realidade ou tendência? Esse sistema, pelo que a gente vê, serve para pequenas propriedades, mas para grandes também, né? Sim, Joyce. A gente via esse sistema um pouco mais consolidado nas grandes propriedades, né? Então, por isso também essa mística de que somente grandes propriedades poderiam confinar o seu rebanho. Mas, justamente como você falou, com a pesquisa, com o aparato técnico da nossa Emater, a gente conseguiu aí se especializar. E aí, então, a gente conseguiu, com algumas visitas, eu tive principalmente no oeste catarinense, e onde lá é uma realidade, né? Lá é uma realidade, as pequenas propriedades já têm o gado confinado. E aqui, no nosso município, na nossa região, ainda não é uma realidade de grande parte dos produtores, mas a tendência sim, é uma tendência que com certeza ela vai ser levada aí para os próximos 3, 4, 5 anos, talvez um pouco mais de tempo, somente o gado confinado vai prevalecer. Até porque, Joyce, vale lembrar que hoje um confinamento com post-barn, por exemplo, ele já é viável com propriedades até de 15 a 20 animais, né? Porque o custo de produção, o custo de fabricação desse sistema, ele é um pouco mais reduzido. Então, propriedades com 15, 20 animais, a gente tem no município exemplos de 15 a 20 animais, já é a realidade no nosso município e ela já traz uma rentabilidade interessante e até porque hoje a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o inverno ele é bastante notado, né? Então a gente tem as 4 estações aí bastante diferenciadas e no inverno geralmente é chuvoso e aqui a gente tem uma terra vermelha. Então com o confinamento a gente consegue reduzir essa oscilação na produtividade do animal, né? Porque no inverno aqui a gente tem geada, a gente tem chuva, a gente tem barro, a gente tem no verão a gente tem muito calor, né? Às vezes seca, e o confinamento, quando os animais estão confinados ali no compost barn, por exemplo, essa oscilação do clima, né? Ela é menos sentida em função do animal ter ali a ventilação, a cama confortável, que deve ser mexida até pelo menos 2 vezes por dia, né? Então a gente tem esse ganho em produtividade pela suavização dos intempéries climáticos. A gente consegue aí formalizar uma produção aí ideal e constante durante o ano todo.
Essa é a força do agro, com a ajuda da pesquisa e tecnologia, produzindo cada vez mais numa menor área. A gente já volta. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Anthony, essa estrutura toda aí tem ventilador, tem sombra, água fresca e comida além da liberdade para o animal, né? A gente consegue, então, produzir um alimento melhor, com menor estresse dos animais, consegue, então, também ter uma maior sanidade dessas vacas, né? Tem menos casos de mastite, menos doenças, seja por algum patógeno ou outros tipos de coisa, consegue então ter uma redução no custo com medicamentos, consegue então dar mais atenção à vaca seca, à vaca pré-parto, então dessa forma, tendo um pós-parto com maior saúde da vaca, né, tendo menos complicações pós-parto, então dessa forma a gente consegue ter um maior conforto animal com um menor custo e uma melhor produção. Diego, falando em sanidade, como é o manejo sanitário dentro do confinamento? Dentro do confinamento, basicamente, fica a cargo do produtor aí fazer o monitoramento do animal, né? E na própria ordenha ele já vai nos avisar se ele está doente ou não. Mas, como eu disse anteriormente, assim como a reprodução, né, a sanidade também ela é um pouco melhor, em função de que as vacas elas não ficam se deslocando diariamente. Às vezes, aqui na nossa realidade, aqui na nossa região, às vezes sobe morro, desce morro, caminha quilômetros por dia. Então, hoje não, elas ficam aí na cama de serragem. A cama tem uma espessura de 50 centímetros médio, né? Então, elas ficam num ambiente bastante confortável. Então, a sanidade, ela, a priori, ela melhora já por elas estarem ali confinadas, num ambiente favorável, com uma alimentação de qualidade, balanceada, né? Então elas tendem a sofrer menos estresse sanitário. E o produtor mesmo ele já faz, então, a verificação, e quando se tem aí algum problema, geralmente já as próprias empresas de leite, ela já dispõem de algum veterinário que pode auxiliar, e também o próprio produtor aí, ele faz, às vezes, o próprio manejo sanitário na propriedade.
A Força do Agro hoje falando sobre o sistema de confinamento, mais especificamente sobre o Campus Burn. Diego, os seus animais estão bem, eles rendem mais leite, claro que nós estamos falando aqui. A nutrição também, ela tem mais qualidade, é mais eficiente, né, a nutrição do animal. Isso, Joyce, até como eu já havia falado, quando a gente passa para o sistema de confinamento e a gente começa a enxergar os resultados, a gente vê uma tendência de todos os agricultores, eu digo isso como se fosse uma regra e agora pensando bem é uma regra. Os agricultores, eles acabam se tecnificando cada dia mais, porque eles veem o resultado dia após dia, a penosidade diminui bastante, tá? A gente tem que falar também do ganho social. Hoje a gente sabe que em boa parte das propriedades, quem faz a ordenha dos animais são as mulheres, então a Neiva, a mãe do Anthony, ela nos fala para nós, nas visitas que a gente faz na casa dela, que hoje ela não precisa mais, às vezes, dar banho numa vaca, porque ela veio do barro, então a ordenha é mais facilitada, ela demora menos tempo em função disso, né? O animal está ali limpo, praticamente só se usa pré-dip e pós-dipping, bem tranquilo. Então, isso é uma coisa que a gente deve também levar em consideração, a parte social, né? Não tem geada, não tem frio, não tem calor intenso, então o inverno chuvoso ele não vai reduzir a produtividade, não vai judiar das pastagens. Às vezes a gente tem que não largar o gado no pasto, porque fica aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem às vezes 20, 30 dias de chuva ininterruptas, então a gente acaba ganhando também nisso. Então a gente tem que também focar nessa parte social aí, que o confinamento nos proporciona. E a reboque também, o tempo de trabalho aí dos dois sistemas ele é diminuído no sistema de confinamento em função de que os animais estão ali o dia todo, eles não saem, não tem que voltar, então é mais fácil de lidar aí dentro da propriedade rural. Aqui em A Força do Agro, a gente leva o campo para a cidade, mas agora, Diego, de repente, se alguém está aí pensando em investir num sistema de confinamento, a partir de quantos animais é o ideal você ter para você criar toda essa estrutura e qual a área mínima para você começar a produzir, a criar gados para leite ou corte no sistema de confinamento? Joyce, a gente hoje trabalha com um número médio aí de 5 animais por hectare, né? Então, isso em sistema de confinamento, né? Então, se a gente for pensar em confinamento com silagem safra, safrinha e de inverno, a gente consegue colocar em torno de 5 animais por hectare, tá? Isso a gente conta também as novilhas, né, e as terneiras, né, junto nesse número de 5 animais por hectare, tá? E, então, assim, digamos que o produtor aí, no caso do Anthony, tem 14. O produtor tem 10 hectares, para a gente arredondar, a gente consegue ter 50 animais dentro da propriedade. Esse número até é maior, tá? Mas a gente consegue ter em torno de 30 vacas em lactação, aí, 25, 30 vacas bem tranquilo, dentro desse sistema de confinamento. E hoje a gente tem confinamentos de 15, 20 animais, ele já é vantajoso fazer, desde que se tenha aí um pouco de estrutura, como trator, para a gente ter um desensilador, para também não ficar ruim aí para o pessoal que lida no trato, né? Então esse confinamento ele traz também isso, e área mínima aí, vamos dizer aí, 8, 10 hectares aí para um confinamento de 15 a 20 animais aí já está de bom tamanho, já dá para começar. O Anthony tem 14 e hoje ele está com 60 animais em lactação, né? Então, para você ver que esse número pode ser ainda maior. Temos um recadinho e já voltamos. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas.
Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Antônio, você é o mais novo de uma família de produtores rurais. O que te fez ficar na fazenda e dar sequência aí ao negócio da família? Gostar do que faz é a primeira coisa, né? Mas eu saí, me formei técnico em agropecuária, mas sempre com o intuito de voltar para a propriedade. E então, com isso, meus pais concordaram em fazer o confinamento, né? Porque sem o confinamento não era possível, não valia a pena financeiramente eu ficar na propriedade, né? Então, com isso eu saí, me formei técnico, mas sempre com o intuito de voltar. Então, eles me escutaram, a gente buscou tecnologia, e então hoje estamos aí, dispostos e gostando do que a gente faz. Isso é importante, gostar do que faz, né? Diego, porque a sucessão familiar ainda é um desafio no agro brasileiro, né? Sim, Joyce, esse é um desafio bastante grande. Aqui em Coronel Bicaco, para você ter uma ideia, a gente saiu de 250 produtores no ano de 2000, no meados de 2010 a 2012. Hoje a gente conta aí com 40 produtores. Então a redução foi bastante drástica, muito em função de falta de sucessão. Tá? O produtor rural ele envelheceu, né? E poucos tiveram sucessão. Faz parte de qualquer atividade, né? Mas a produção leiteira, historicamente, ela vem diminuindo bastante o número de propriedades. O volume produzido, ele fica mais ou menos o mesmo, muito de encontro a essa melhor tecnificação. E o jovem hoje, todos os jovens hoje praticamente, eles dominam aplicativos de celulares, eles dominam a tecnologia, eles têm facilidade em trabalhar com esse tipo de tecnologia. E é interessante o jovem que está na propriedade, né, ele fazer, com o exemplo do Anthony e de muitos outros, ele se inserir aí desde de pequeno aí na atividade, né, mas é muito importante também, Joyce, é uma coisa que a gente também trabalha bastante aqui no município de Coronel Bicaco, também no estado do Rio Grande do Sul, pela Emater, é também os pais darem oportunidade para esses jovens, né. A gente sabe que às vezes os pais, eles têm aquele jeito de lidar, eles fazem a lida deles, às vezes não se tem um pouco não dão muita oportunidade para as gerações que vêm aí se inserir e protagonizar dentro das propriedades. Então, a gente também trabalha também nesse quesito dos pais, eles darem oportunidade e deixarem que o filho também trate de igual para igual, para que a gente possa aí passar de geração em geração. Lá na propriedade do Anthony, então, ele é o filho mais novo de uma família de 5 pessoas, então, ele foi o único que ficou. A irmã dele trabalha também com o leite, mas em outra propriedade, ele ficou, e eles saíram aí, como bem o Anthony falou, de 10 mil litros de leite por mês. Hoje eles estão com quase 55 mil litros praticamente, e eles já estão aí ampliando o galpão de confinamento deles. Eles vão ampliar o número de animais, aí sim eles vão ter que partir aí para aumento da propriedade, arrendar algum pedaço de terra, né? Mas se a gente for pensar de 2021 para 2024, a gente saltar de 10 mil litros para 55, com potencial de aumentar ainda mais esse número, porque eles têm bastante novilhas para entrar, porque eles fizeram esse trabalho de produzir as próprias matrizes. O Anthony, ele é inseminador também, então eles fazem ração em casa, eles fazem a dieta em casa, eles têm nutricionista que acompanha, a Emater também acompanha. Então, para você ver que é uma propriedade que girou aí, não dá nem para se dizer 180 graus, ela girou 360 graus dentro de um período curto de tempo, e eu tenho certeza que os produtores que partirem para esse sistema de produção,
eles vão ter em mente que eles não vão olhar para daqui 5, 10 anos e parar com o leite, como é uma realidade hoje. As pessoas dizem, não, eu vou trabalhar até eu me aposentar e vou parar com o leite. Entrando nesse sistema de confinamento, com certeza eles vão pensar, não, daqui 5, 10 anos eu quero ter 10, eu quero ter 2 vezes mais do que eu tenho hoje, produzindo bem, e com o preço aumentando daqui uns dias, se Deus quiser, essa fase ruim vai passar, a gente já sabe aí que a produtividade pode ser bastante alta também financeiramente. Os pais ouvirem é essencial. Está aqui o Antônio, é um exemplo, novinho, apesar da idade, deve ter aí uns 20 e pouquinhos anos. Além de ele gostar do que faz, ele saiu, ele estudou, ele buscou tecnologia, incrementou o negócio da família, porque os pais também ouviram ele e a produtividade aí duplicou, triplicou e com certeza vai seguir aí adiante, aumentando. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Obrigado, Joyce. Tudo bom para todos. É um número alarmante o que você colocou aqui, né, Diego? Tantas propriedades que diminuíram nesse período, porque alguém tem que ficar no campo. Sem o campo, não há cidade. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Joyce. Eu sou telespectador assíduo do programa de vocês. Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. E sigamos em frente que o Brasil nos espera aí. E é isso aí, obrigada a você que nos acompanha diariamente. Em A Força do Agro, você tem informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. O Brasil é o país do agro, então venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.